Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rafael Simões, o seu host, e estou chegando para mais um SEO Happy Hour, o melhor e mais completo podcast sobre SEO do Brasil. E no episódio de hoje temos novidade, temos uma nova sessão chamada Shots de SEO. Nela, vamos abordar de forma rápida notícias importantes sobre o universo de SEO e tecnologia. Nessa primeira edição, te conto sobre as imagens geradas por inteligência artificial e a Sora, que é a inteligência artificial que gera vídeos. E no mais, no nosso cardápio do dia nós temos anúncio do Google de novos dados estruturados para variantes de produtos. Trouxemos também a dica do Danny Sullivan de como diagnosticar queda na classificação do Google em 5 passos. E por fim, te explico 3 etapas para criar um planejamento estratégico de SEO. Pessoal, antes de começar, eu peço que vocês compartilhem esse episódio com seus colegas que se interessam por SEO. Isso ajuda muito a gente. Vale lembrar que esse podcast aqui que você está ouvindo é uma iniciativa da empresa SEO Happy Hour, a minha agência de consultoria em SEO, que atende empresas de todos os tamanhos e ramos de atuação. Se você tem dúvidas sobre SEO ou quer contratar a gente, manda um e-mail para contato@seohappyhour.com que eu bato um papo contigo, beleza? Mas sem mais delongas, vamos ao que interessa. O primeiro shot de hoje não é aquele shot gostosinho, é aquele shot que desce amargo, hein? A partir de agora, o Google vai exigir que as imagens geradas por inteligência artificial sejam rotuladas no Google Merchant Center. A empresa enfatiza que todas as imagens geradas por AI devem conter as tags IPTC Digital Source Type e Trained Algorithmic Media em seus metadados. Essas regras se aplicam a determinados atributos de imagem no Merchant Center, incluindo link de imagem adicional e link de imagem de estilo de vida. Embora inicialmente se aplique apenas ao Merchant Center, essa política pode se estender a outras propriedades do Google no futuro, então fiquem atentos. E o segundo shot do dia já é melhor. Conheça a Sora, a AI da OpenAI que cria vídeos a partir de texto. A Sora pode gerar vídeos de até 60 segundos com cenas detalhadas, movimentos de câmeras complexos e personagens vibrantes. Por enquanto, a ferramenta está disponível apenas para um grupo restrito de usuários. A OpenAI está implementando medidas de segurança para evitar o uso indevido do Sora, incluindo a análise por especialistas e a verificação de comandos que possam violar políticas de uso, como, por exemplo, conteúdo violento ou sexual. E agora vamos para as notícias e conteúdos sobre SEO com toda a informação necessária para você se manter informado e obter conhecimento de verdade. Começando com novidade na área. O Google anunciou suporte de dados estruturados para variantes de produtos. Essa é uma iniciativa do Google para que os comerciantes consigam mostrar facilmente as variações dos produtos que vendem. Dessa forma, os compradores conseguem ter acesso a resultados de produtos mais relevantes e úteis. O novo dado estruturado também será responsável por complementar e aprimorar os feeds do Merchant Center. É comum que produtos tenham diferentes variações. Por exemplo, ao comprar um sapato, você tem variação de tamanho e muitas vezes de cores também. Da mesma forma, produtos eletrônicos, como por exemplo laptops ou smartphones, também são vendidos com diferentes capacidades de memórias, cores e processamento. Usando esse novo dado estruturado, que é o Product Group, essas variações irão aparecer diretamente no resultado de pesquisa. Lá no nosso site, você confere a cobertura completa sobre o novo dado estruturado, além de um passo a passo de como implementá-lo em seu site e como fazer para validar se a implementação foi feita corretamente ou não. O seu site caiu nas páginas de resultado do Google? O Danny Sullivan, que é o porta-voz do Google, forneceu dicas e um diagnóstico prático em 5 etapas para entender o que aconteceu e aí tentar resolver o problema. O plano de Sullivan para diagnosticar a queda nas classificações é o seguinte. O primeiro passo é você utilizar o Google Search Console para comparar as métricas do site nos últimos 6 meses em relação ao período anterior. O segundo passo
é você ordenar as consultas por mudanças de clique para identificar quais consultas ou páginas mais caíram dentro desse período. O terceiro passo é você verificar se o site ainda está aparecendo para aquelas palavras-chave que você caiu em posições elevadas. O quarto passo é que se você ainda estiver aparecendo, pode ser uma questão de sazonalidade, porque você não perdeu o ranking, né? Não perdeu o posicionamento. Se você não está mais aparecendo lá, aí é porque realmente o Google mudou e está exibindo outros sites agora, e aí você tem que entender o que essas páginas que o Google está exibindo agora tem de diferente da página que você tem. Essa análise de gap que vai te auxiliar a entender, de repente, o que você tem que mudar na sua página para que você seja competitivo novamente para aquele termo, ou se foi uma mudança de intenção de busca. Então, as pessoas querem ver um conteúdo diferente do que elas vinham quando elas buscavam 6 meses atrás. De repente, 6 meses atrás, para um determinado termo, o Google estava mostrando um blog post e agora ele está mostrando um produto. Então isso mostra a intenção de busca. E a quinta dica que ele dá é para a gente reconhecer que os algoritmos de classificação do Google eles estão evoluindo constantemente. Então ter volatilidade pode ser esperado, porque às vezes mesmo que você não tenha perdido posição, o Google pode, por exemplo, ter acrescentado um resultado do Google local, né, do Google Maps, acima dos resultados tradicionais. Isso, consequentemente, joga os resultados mais para baixo e, com isso, o teu CTR cai. Então, mesmo sem perder posição, você acaba, sim, tendo menos cliques, beleza? Analisando esses 5 passos, fica claro que os profissionais de SEO devem verificar regularmente o desempenho das suas páginas usando ferramentas como o Search Console. Assim, é possível compreender o motivo das mudanças no tráfego e identificar potenciais otimizações. Se você está bem classificado no Google, deve se esforçar para manter o resultado, sempre sendo criterioso com as mudanças de algoritmo e produzindo conteúdo útil e atualizado. O Google melhora continuamente seus algoritmos para fornecer o conteúdo mais relevante às pessoas. Portanto, são esperadas flutuações nas classificações de pesquisa, beleza? Se você é novo na área e tem um pequeno negócio ou acabou de pegar um cliente que nunca fez SEO, esse tema aqui é para você, hein? Usando como base uma matéria do Search Engine Land, eu trouxe aqui 3 etapas essenciais para você criar um planejamento estratégico de SEO e garantir sua visibilidade na web. Vamos lá? Para começar, vamos definir o que é uma estratégia de SEO. Uma estratégia de SEO é um plano de ação abrangente que define como você vai alcançar seus objetivos de marketing digital através de otimização para mecanismos de busca. Para criar uma estratégia de SEO, você vai precisar seguir 3 principais etapas, que são elas: pesquisa, estratégia e planejamento. Na primeira etapa, você deve procurar entender sua situação e o ambiente competitivo que seu negócio está inserido. Além disso, defina os objetivos e indicadores chaves de desempenho, que são os KPIs de SEO, que você vai acompanhar. Analise o conteúdo que já ranqueia para as palavras-chave que você quer ranquear, tendo em mente o que você pode fazer melhor do que o que está sendo feito. Porque, gente, sendo bem honesto com vocês, se vocês não estão dispostos a fazer um trabalho melhor do que os 3 primeiros resultados atuais do Google estão fazendo para uma determinada palavra-chave, a minha dica para vocês é nem invista tempo e recurso nisso, porque você vai se frustrar e muito provavelmente não vai ver resultado. E por fim, procure por oportunidades de conteúdo quando estiver fazendo essas pesquisas. Então, quais são os gaps que existem que os concorrentes não estão cobrindo? Já na segunda etapa, você vai definir a estratégia, que se trata de como você vai fazer para se destacar da concorrência. Para definir isso, você precisa ter uma pesquisa muito bem feita com os objetivos definidos. E na terceira e última etapa, você vai criar um plano de ação para executar as tarefas que você definiu na etapa anterior, que foi a estratégia. Ao colocar o seu planejamento em prática, o resultado esperado é o aumento do tráfego orgânico para as páginas que você vai atuar. Além disso, você irá conseguir aumentar o número de leads ou vendas da sua empresa e melhorar a reputação do seu negócio. Então vamos a um exemplo prático aqui para exemplificar o que eu falei. Vamos supor que o nosso cliente é uma empresa de software de contabilidade. E ela definiu como objetivo aumentar o tráfego orgânico para o blog da sua empresa.
A palavra-chave que ela definiu como um dos objetivos que ela quer alcançar é aparecer no Google para melhores softwares de contabilidade para pequenas empresas, porque esse é o core business dessa empresa fictícia que a gente está criando aqui, tá? Durante a fase de pesquisa dela, ela identificou 3 pontos. O primeiro é que a maioria dos artigos que ranqueiam para essa palavra-chave se concentra em listas comparativas de softwares. O segundo ponto é que os artigos que hoje estão ranqueando no Google tendem a ser superficiais, focando em recursos básicos e preços. Nenhum se aprofunda nas ferramentas ou no negócio. E com isso, a gente chegou à conclusão que há uma oportunidade para criar um conteúdo mais aprofundado e útil do que os que existem atualmente. Então, a estratégia vai ser criar um guia completo sobre como escolher o melhor software de contabilidade para empresas. Esse guia ele vai abordar os desafios específicos de pequenas empresas na gestão financeira, vai fornecer critérios detalhados para avaliar diferentes softwares, vai incluir análises aprofundadas de softwares líderes comparando recursos e funcionalidades e vai oferecer dicas e recursos para implementar e usar o software escolhido. Então, gente, essa estratégia ela veio muito da fase de pesquisa anterior, que a gente viu ali no nosso cenário fictício que os atuais resultados eram superficiais, eles não comparavam necessariamente uma ferramenta com a outra, eles só diziam os features e o preço que cada ferramenta tinha, de forma rasa. Então, com essa estratégia que a gente definiu aqui, a gente já está fazendo algo diferente, e fazer algo diferente é muito importante se você quer se destacar em SEO. Então, qual que é a diferenciação desse artigo que a gente vai criar para os artigos existentes? Bom, o nosso guia vai ser mais completo e informativo do que qualquer outro conteúdo disponível na primeira página do Google. O foco desse artigo vai ser em ajudar o cliente a tomar uma decisão informada, não apenas em promover o meu software ou listar uma lista de softwares. E o terceiro ponto é que o conteúdo terá um tom amigável e acessível, evitando uma linguagem técnica e complexa, já que eu estou falando com pequenas empresas nesse exemplo aqui, tá? Dessa forma, ficou mais claro para vocês? E aí, claro, isso tem que ser aplicado para cada artigo que você vai fazer, né? O ideal é que você aplique essa estratégia preferencialmente dessa forma. Essa é uma das formas de fazer isso, tá? Não existe um modelo certo para você criar uma estratégia de SEO, porque há muitas variáveis envolvidas. Vai depender muito do seu negócio, do seu nicho, onde você tá, do que você deseja alcançar e etc. Uma outra coisa, dependendo do cenário que você tá, que é legal de incluir nisso tudo, é colocar outras informações, como por exemplo, quanto essa estratégia vai custar caso você precise de recursos externos. Então, vou contratar um freela para escrever o texto, um especialista para revisar, vou gravar um vídeo. Quanto tempo vai levar para você executar isso, né? Porque esses fatores também, dependendo de como for, podem ali te ajudar a tomar decisões melhores ou de repente até nem seguir em frente com esse planejamento que você tinha pré-definido antes. E com isso, chegamos no nosso quadro Consultoria Grátis. O momento do podcast onde eu ajudo vocês com as dúvidas que vocês nos enviaram. E olha, que essa semana teve bastante perguntas, hein? Fiquei muito feliz. Participem desse quadro porque é muito legal e é de fato uma consultoria grátis. Eu vou sempre responder vocês da mesma forma que eu responderia um cliente meu durante uma reunião, sem ter medo de entregar o ouro, beleza? Então, começando hoje com uma dúvida do Kaique Miqueias, ele perguntou o seguinte: gostaria de entender mais sobre SEO programático, Rafa. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Bom, Kaique, o SEO programático, ele é basicamente o seguinte: você tem uma informação que é valiosa e através dessa informação você consegue gerar páginas de forma dinâmica para suprir diferentes intenções de buscas que as pessoas têm. Dessa forma, você não precisa necessariamente criar o conteúdo, como acontece em um blog post, mas é mais você organizar o conteúdo que já existe de uma forma que seja de fato útil e atrativa para as pessoas, e aí, consequentemente, vai ser também para os mecanismos de busca. Então, eu vou te dar um exemplo prático aqui de SEO programático para não ficar tão lúdico a nossa conversa, tá? Eu não sei se você conhece o site TripAdvisor, mas ele é um dos maiores sites que dá dicas do que você fazer em viagens. Então, por exemplo, dentro desse site, ele tem uma seção de restaurantes.
Então ele basicamente cadastra todos os restaurantes que existem no mundo, ele tem dentro do site dele. E aí as pessoas conseguem ir nessas páginas desses restaurantes e fazerem reviews sobre o restaurante, né? Se a comida estava boa, se o atendimento é bom, postar foto da comida, do cardápio. Ele funciona basicamente dessa forma. Então o TripAdvisor, tendo o dado dos restaurantes do mundo, ele conseguiu organizar essa informação de uma forma que fez sentido para SEO. Então hoje, se você procurar no Google, por exemplo, melhores restaurantes em Curitiba, melhores restaurantes em São Paulo, melhores restaurantes no Rio de Janeiro, muito provavelmente você vai ver o TripAdvisor como uma dessas respostas. Por quê? Porque ele criou um template de melhores restaurantes por lugar e dentro desse template, ele basicamente filtra a informação que ele tem, exibindo quais são os restaurantes que têm os melhores reviews naquela região que a pessoa escolheu. Além dele organizar o conteúdo dele por região, ele também consegue ir além disso e fazer outros filtros que também são relevantes. Por exemplo, melhor restaurante para jantar em Curitiba. Essa já é uma outra dúvida das pessoas, né? Então ele filtra nessa página só os restaurantes que estão abertos à noite, por exemplo. Os que funcionam só na hora do almoço não aparecem nessa lista. Ou melhores restaurantes para brunch. Então ele pega todos os restaurantes que têm a opção de brunch e mostra ali. E ele também consegue organizar isso por preço. Por exemplo, restaurantes baratos na cidade X ou no lugar Y. Ou, por exemplo, por restrições alimentares. Restaurantes vegetarianos na cidade X. Restaurantes sem glúten na cidade Y. Então, dessa forma, basicamente ele tem uma informação ali, que são, igual eu comentei, os restaurantes, e ele consegue organizar essa informação. Outros sites que fazem isso de forma boa por exemplo, sites de hotéis, né? Eles têm a mesma informação bem parecida com o TripAdvisor, só que referente ao hotel. Então, se você procura hotéis em Curitiba, hotéis em Florianópolis, hotéis em Nova York, eles basicamente têm um template de página ali, onde eles conseguem exibir a informação que eles já têm de uma forma organizada e com isso aparecer para esse tipo de busca. Então, o SEO programático é basicamente isso, você pegar uma base de dados que você tem e usar as informações que você tem para criar páginas de forma dinâmica, filtrando buscas que as pessoas podem fazer onde essa informação que você tem é um resultado pertinente. Espero que tenha ficado claro para você essa resposta, mas se não ficou, manda mais uma dúvida pra gente que a gente responde no próximo episódio, beleza? O Murilo Moselli perguntou: o que é considerado User-Generated Content de verdade? Bom, o conteúdo gerado por usuário é qualquer conteúdo que é gerado por usuário. Isso inclui desde comentários dentro de uma página. Então, por exemplo, num blog post, quando as pessoas comentam naquela página de blog post, se o comentário ali está implementado de uma forma que o Google consegue ver, ele conta como conteúdo adicional para a página e é um conteúdo gerado por usuário. Uma empresa que usa isso de forma muito bem é a Amazon. A Amazon, ela tem os reviews dos produtos. E se a gente for olhar os reviews dos produtos da Amazon, muitas vezes eles são muito melhores do que a própria descrição do produto. Então, todo esse conteúdo ali dos reviews de produtos são gerados por usuários e são indexados pelo Google e contam como parte do conteúdo da página. Então, dessa forma, você está basicamente delegando parte da sua estratégia de conteúdo para a sua audiência. Outros sites que funcionam muito bem dessa forma, até o próprio TripAdvisor que eu comentei antes, né? Então, na página dos restaurantes tem o review das pessoas sobre a comida, o atendimento, etc. Então, isso também é conteúdo gerado por usuário. E agora, o site que mais cresceu no último ano em relação a SEO, que é o Reddit, que é o maior fórum lá de fora, é um fórum onde as pessoas mesmo criam todo o conteúdo. Então, eu consigo ir lá e criar uma página nesse fórum perguntando alguma coisa e as pessoas respondem ali na minha página com as respostas que elas têm referente ao assunto que eu criei. E o Reddit foi o site que mais cresceu no último ano e o Google vem dizendo que cada vez mais eles vão dar como se fosse preferência para sites em que existem conteúdos opinativos gerados por pessoas porque eles veem valor nisso, tá? Então é basicamente isso o conteúdo gerado por usuário, os usos são ilimitados e se você usa da forma correta, como esses exemplos que eu dei, tem muito valor e pode até fazer a sua empresa crescer muito, simplesmente pelo engajamento das pessoas que usam seu produto ou serviço. A próxima dúvida é do Igor Souza e ele perguntou: quais os esquema.org ou dados estruturados que toda loja virtual deve ter?
sugestões não tão óbvias são bem-vindas. E paralela à pergunta do Igor, a Brenda Neves perguntou como usar dados estruturados melhor. Sempre tenho dúvidas. Como essas duas perguntas são bem parecidas, eu vou responder elas juntas, tá? Então, começando pelo quais dados estruturados uma loja deve ter, aqui eu acho que é um pouco difícil de fugir do óbvio, porque realmente não existem muitas opções. O que eu recomendo para a maioria das lojas virtuais que trabalham com a gente é o dado estruturado de produto, para todos os produtos que a loja possui, o dado estruturado de breadcrumb, o dado estruturado de review para as lojas que oferecem review de produtos, o dado estruturado de FAQ e how-to contextual a quando o conteúdo de fato tem uma seção de como usar ou de perguntas frequentes, o dado estruturado de local business para as empresas que possuem lojas físicas também, não só lojas virtuais, o dado estruturado de organização, o dado estruturado de vídeo para as empresas que usam vídeos dentro da sua loja virtual ou site. Agora a gente tem também, eu até comentei nesse podcast, o dado estruturado de Product Variants, então é você dizer para o Google quais são as variações de um determinado produto. Esse dado estruturado é novo, então acredito que a maioria das empresas ainda não estão usando. Eu vou começar a implementar nos meus clientes agora. E também tem outros dados estruturados que daí esses raramente eu vejo as empresas usarem, que é o de detalhe de envio de produtos, né, o offer shipping. Então você consegue, no dado estruturado, já passar para o Google qual que é o preço do frete, as condições de frete, basicamente, e o Merchant Return Policy, que é um dado estruturado onde você coloca a sua política de devolução de produtos. Aqui eu diria que as sugestões não tão óbvias, o que eu vejo na maioria dos clientes que a gente atua ou já atuou, geralmente, esses dados estruturados, eles estão implementados apenas com as opções que são obrigatórias. Então, quando você entra dentro do esquema.org ou na própria documentação de dados estruturados do Google, o Google ele vai te mostrar quais são os campos dos dados estruturados que são obrigatórios e ele também vai te dar uma série de campos que ele chama de opcionais. Geralmente, as pessoas têm preguiça de implementar os dados opcionais e acabam se restringindo apenas aos obrigatórios. E aqui a sugestão não tão óbvia que eu te dou é preencha o máximo de campos opcionais que você puder, porque você vai estar dando mais contexto para o Google. E agora, inclusive, né, o Merchant Center usa muito desses dados estruturados opcionais para filtrar os seus produtos lá dentro da aba Shopping do Google. Então, quanto mais rico são os seus dados estruturados, maior vai ser o contexto que você vai estar passando para o Google sobre seus produtos e páginas e, consequentemente, maior a chance de você aparecer. Então, use todos os dados opcionais que você puder, tá? Não tem limite de dado estruturado, você pode colocar o quanto de informação que você quiser. E o Marcos Landi perguntou: 2024 é um ano de ruptura no marketing digital, porque com a chegada das novas políticas de privacidade do Google, o Google vai acabar com os cookies de terceiro. E a gente vai entrar numa era cookieless, né, sem cookies, onde os dados first party vão ser os mais importantes ali para tomada de decisão. Nesse cenário, quais os impactos nas estratégias de SEO? Bom, Marcos, eu não sou um especialista nesse assunto, mas eu vou dar a minha opinião aqui, tá? Eu tenho lido bastante sobre esse assunto até para tentar me atualizar. Inclusive, tem empresas que já estão vivendo esse cenário sem cookies de terceiro, tá? Eu vi alguns cases de empresas que basicamente eliminaram todos os cookies de terceiro e aí eles criaram blog posts e vídeos explicando o que mudou na estratégia deles ou como que eles foram impactados com isso. Justamente para eles já irem se prevenindo para o fim do ano, eles não quiseram esperar até lá. O que eu li até agora, nenhuma dessas empresas teve impacto em SEO, porque eu acho que aqui realmente não é algo que vai impactar o SEO das empresas. Mas todas elas que moveram para esse formato sem cookies tiveram aumentos significativos no investimento de ads para ter o mesmo resultado que elas estavam tendo antes. Esse aumento ele varia de 30% a 50% nos cases que eu vi, tá? Então aqui, como que eu vejo? Embora essa mudança do Google não afete o SEO, eu vejo que o SEO, na verdade, vai ser o que vai ajudar as empresas a ter mais dados first party, igual você comentou, para que elas consigam tomar melhor decisões e ter mais segmentação de campanha. Então, empresas que fazem SEO provavelmente vão ter um prejuízo menor ou não vão ter que investir tanto a mais em ads para ter o mesmo resultado que hoje do que, por exemplo, uma empresa
que o tráfego é 100% ads. Porque se o teu tráfego hoje é quase 100% ads, quando os cookies de terceiro morrer, as suas campanhas vão ficar menos segmentadas do que elas estão hoje, ou seja, mais abrangentes, e consequentemente você não vai conseguir atingir as pessoas que você atinge hoje da forma que você atinge. Então isso vai ter um impacto na tua geração de leads ou vendas com toda certeza. Se o seu tráfego já não é tão dependente de ads e ele tá vindo de outras fontes também, aí você tem mais dados até para você, por exemplo, criar campanhas de remarketing para você conseguir impactar essa pessoa de volta, ou até mesmo para você conseguir segmentar essas pessoas ou mandar elas para uma área que você controle melhor. Como, por exemplo, se inscreverem na sua newsletter, onde você vai ter um contato direto com elas ali para tentar fazer ela converter no futuro. Então, basicamente, eu vejo dessa forma. O SEO vai ser ainda mais útil, porque as segmentações de campanha vão ficar piores, e com isso, você tendo uma estratégia de SEO, você tem mais dados para fornecer para suas campanhas e usar elas de forma mais inteligente do que uma pessoa que não vai ter dado nenhum, né? Só os dados que de fato vêm de anúncios. Não sei se respondi a pergunta, igual eu falei, não sou um especialista exatamente nessa área, mas é assim, pelo menos, que eu tô vendo nesse exato momento, tá? E com isso, estamos chegando ao fim do nosso Happy Hour, gente. Eu quero agradecer você por acompanhar o nosso podcast e se quiser falar comigo, é só mandar um e-mail para contato@seohappyhour.com ou mandar um alô diretamente no meu LinkedIn. Lembrando que dúvidas, críticas, sugestões e o que mais você quiser mandar é de bom grado. E se você quer contratar a nossa consultoria, o formulário de interesse está aqui na descrição desse podcast, beleza? Um grande abraço, até a próxima segunda e valeu!